que nós começamos com somente a província de Wuhan, depois passamos para toda a China, depois passamos para, me corrija se eu estiver errado, 8 países, Japão, Coreia, vocês devem ter ali Singapura, basicamente aquela península asiática. Na sexta-feira, a situação na Europa ela se mantinha com aqueles números habituais. Casos importados, pontualmente, a Itália, na sexta-feira, comunicou o primeiro óbito, e na segunda-feira a Itália comunicou 9 óbitos e fez todo aquele movimento em relação ali ao entorno de Milão. Então, naquele momento, o Ministério da Saúde, através também aqui da Secretaria de Vigilância, o Gabardo, colocamos também a Itália como país onde, se você é procedente desta região que tem uma transmissão sustentada e caso apresente casos de febre, tosse, enfim, respiratórios, os profissionais de saúde já podiam fazer o nexo com uma possibilidade dessa doença. Ao fazermos esse procedimento e comunicarmos a toda a rede, um paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou, Socorro Grosso, nosso representante da Pan-Americana de Saúde, da Mundial de Saúde também está aqui. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e, na segunda-feira, procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, lá o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein foi digno de nota, porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali, naquele momento, a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas, dali, daquele momento, nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. O Adolfo Lutz recebe o material, o Adolfo Lutz concluiu o material num tempo muito bom. O Adolfo Lutz foi de uma agilidade muito intensa. Então, nós já tínhamos a confirmação, o que só reforçava o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein. A partir desse momento, nós, no início, explicamos para vocês os degraus que a gente toma de medidas em relação a uma situação como essa. Então, nós tínhamos o primeiro nível, o segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional, nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. Mas nós antecipamos e adotamos a emergência em saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos que foram feitos em função da quarentena, das pessoas que saíram de Wuhan. Então, do ponto de vista de status sanitário, não muda, porque nós já tínhamos tomado essa medida dias atrás. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe, ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima
de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na apresentação. Os pacientes jovens são muito poupados. Até por isso eu entendo um pouco da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos do mundo. Então, eles lá devem ter um comportamento da doença típico de uma sociedade extremamente de muitos idosos. Nós estamos no hemisfério sul, nessa semana, acho que foi segunda-feira, Argélia. Ontem. Foi ontem. Terça-feira foi Argélia, né? E o Brasil agora confirmando. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Os números de casos em função de toda a rede de comunicação global que existe, é quase como se vocês estivessem todos acompanhando em tempo real uma situação, e isso acaba transmitindo para as pessoas toda uma sensação de estresse muito grande. Mas nos números globais, quando a gente olha a China com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, já convivendo com esse quadro desde provavelmente novembro, mas oficialmente dezembro, ela já com 70 mil casos, você consegue ter mais ou menos qual é o grau de transmissibilidade e qual é o grau de letalidade, que são perguntas que no início a gente fica muito sem ter condições de responder, mas que agora a gente já começa a ter volume científico para começar a ter essa percepção. Há sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então, isso é comunicado para a Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. Aumenta a nossa vigilância e a nossa preparativo para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade e o Brasil, de uma comunidade, se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas ele deve se intensificar, porque as pessoas com receio antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil, então a gente vai monitorar essa situação.